Do Grupo Espírita Missionários da Luz, extensivo a todo o público que está nos acompanhando através da live do Missionários da Luz pelo YouTube. Bom, hoje dando continuidade à abordagem do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos abordar um tema muito importante que é a necessidade da reencarnação. Um tema bem pertinente ao momento que nós estamos vivenciando, né? Dessa questão da pandemia do Covid-19. Lá no Evangelho, no capítulo 4, tem dois itens, os itens 25 e 26, e no item 25 começa com uma reflexão, uma pergunta sobre essa condição. A encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que eles são sujeitos? Lá no Evangelho tem uma resposta muito esclarecedora sobre isso, porque afirma que, na realidade, a passagem dos espíritos pela vida corpórea ela é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda da condição material, os propósitos cujo Deus destinou. E dentro dessa condição, o maior propósito, na realidade, é o desenvolvimento da inteligência que proporcione ao homem o seu progresso através da evolução moral. E há uma questão a ser explicada, importante, que ela é o antes do reencarnado, né? Então, essa condição ela passa, primeiro, pelo grau de evolução, a análise e avaliação da condição de cada um, da questão das necessidades futuras, o esforço e a determinação, tudo isso para verificar a questão do caminho para o processo evolutivo. Dentro da bênção de Deus, nós podemos considerar, e essa questão pertinente do Evangelho, fala sobre o mesmo ponto de partida, que seria exatamente a condição e a liberdade que todos teriam em pé de igualdade sem a preferência para um ou outro, o que seria, na realidade, uma circunstância de uma injustiça. Mas a justiça de Deus é tão benevolente que permitiu a cada ser reencarnado a condição do livre-arbítrio, e que essa condição é um estágio transitório, da qual nós passamos, uns mais, outros
menos de acordo com o seu comprometimento com a questão moral. E o que é que nos ensina a questão do processo reencarnatório para que nós possamos atentar para esses princípios importantes? Primeiro, que a nova encarnação ela é uma nova personalidade, sem perder o que muitos autores dizem sobre a questão do ser integral. Se preserva a individualidade e todas aquelas experiências que foram desenvolvidas em vidas passadas, elas são mantidas quando você então retorna à questão da pátria espiritual. Um item importante desse tema da reencarnação e a sua necessidade, ele está muito bem descrito, não somente no Evangelho, mas no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, que trata especificamente da questão do uso do livre-arbítrio. Muito bem, Deus nos deu exatamente esse princípio como uma prova, e essa prova para ser utilizada com zelo para que todo o nosso processo do caráter evolutivo dependesse do resultado de como você vai utilizar essa condição de liberdade. Por outro lado, nós temos a questão do mau uso do livre-arbítrio. Olha, todos nós somos testemunhas, todos os dias, de uma enxurrada de más notícias, roubos, latrocínios, feminicídio, suicídios, sem dúvida, dentro de uma condição de psicosfera extremamente desfavorável. E uma das coisas que ainda nos leva a ser seduzido por essas notícias é exatamente a nossa condição ainda de seres imperfeitos do ponto de vista espiritual. Então, esse mau uso do livre-arbítrio, ele vai contribuir para que o progresso moral desses espíritos ele seja retardado e assim tendo a necessidade de várias outras sucessivas reencarnações para a sua melhoria, já que o espírito ele não retrocede. Nós temos como um fator muito preponderante para compreendermos o que significa a reencarnação, que Deus nos deu a oportunidade de reparar os nossos erros, reparar os erros consigo mesmo, porque você terá uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor, de progredir nessa questão de escala, corrigindo uma série de vicissitudes que estavam relacionadas a todas aquelas questões das imperfeições, principalmente como orgulho, egoísmo, vaidade, enfim, que vai lá. Reparar os erros para com as pessoas. Quantos erros nós não cometemos com muitas pessoas, com muitos espíritos ao longo de vidas anteriores. Vamos reparar essas falhas, se nos conduzirmos no caminho do bem, para com as cidades, os países, para com o planeta. Esse momento agora nunca foi tão pertinente em relação às ações que nós devemos ter para com as nossas cidades, os nossos países, acima de tudo, para prover o equilíbrio e a harmonia necessária para reajustar toda essa condição energética que nós estamos vivenciando. Foi preciso que ocorresse uma crise grave como a pandemia do Covid-19 para que se pudesse dar uma chance ao planeta de respirar. Segundo o relato dos próprios espíritos, especialistas e estudiosos, nunca a Terra esteve tão cristalina na questão do seu céu, dos seus mares, dos seus rios, da sua floresta, inclusive do ar que se respira, porque o homem estava tirando muito mais do que os recursos naturais podiam dar nesse momento. Um exemplo muito categórico que a gente pode dar sobre essa questão do processo evolutivo na nossa reencarnação vigente é quando
você tem um aluno que se dedica dentro do processo formal do desenvolvimento do ensino, que graças à sua dedicação, à sua aplicação e ao seu desenvolvimento cognitivo, ele vai galgando espaços e vai avançando. Nós temos muitas situações pelo mundo para explicar essa condição. Então, perante a lei dos homens, esse estudante dedicado e aplicado, ele vai evoluir naturalmente. Já no nosso processo evolutivo espiritual, alguns vão caminhar mais progressivamente, porque dedicam a trajetória de uma vida a exatamente a evoluir do ponto de vista moral. E como já afirmamos, Deus deu a oportunidade ao homem de desenvolver a inteligência. Inteligência que sempre foi colocada a serviço da sociedade. Quantas grandes invenções não foram produzidas pelo homem, invenções que passaram a fazer parte do nosso desejo de consumo, o avião, o telefone, a internet, vários mecanismos relacionados à questão das mídias modernas, a questão das redes sociais. São tantos os mecanismos que foram criados e inventados pelo homem que beneficiou a sociedade na sua relação de proximidade, que aproximaram até a questão do planeta. Mas, pelo contrário, ao mesmo tempo que houve o desenvolvimento dessa capacidade inventiva, criadora, se acirrou exatamente os sentimentos mais sórdidos possíveis, como o orgulho, egoísmo, a inveja, a avareza, a prepotência, a arrogância, o ciúme, chagas que prejudicaram sensivelmente o nosso desenvolvimento coletivo. E para que se compreenda a necessidade da reencarnação, é preciso que nós tenhamos como princípio o desenvolvimento das atividades do caminho do bem, acima de tudo. E que devemos ter, na pluralidade das vidas, a condição necessária para a nossa educação e progresso. É interessante que, no contexto dessa realidade que nós estamos vivendo, que muito se colocava, por exemplo, para os nossos filhos, aquelas pessoas que têm vinculação conosco, a condição de supercompetitividade. As melhores escolas, o melhor trabalho, a melhor remuneração, a casa mais bonita, o carro mais sofisticado. E sempre colocávamos as questões relacionadas à necessidade de melhoria espiritual em último processo. E isso é algo que contribuiu de alguma maneira, ou vem contribuindo ao longo dos anos, décadas, para uma situação desfavorável ao inverso das questões que nós colocamos sobre a inventividade que auxiliou a questão da sociedade. Muito antes dessa crise do Covid-19 relacionada à questão da pandemia, a sociedade estava num ritmo extremamente acelerado. Se utilizava muito a expressão para ontem, como se nós estivéssemos sempre no limite dos segundos, dos minutos, para que algo fosse materializado. Então, o Evangelho diz assim: somos assim, hoje o resultado das experiências vividas no passado, como também seremos amanhã, e o produto das nossas ações de agora. Eu tenho plena convicção, baseada nos estudos doutrinários, que após esse processo de pandemia, a sociedade jamais poderá ser a mesma, o mundo não será o mesmo. As nossas atitudes não podem ser a mesma. Não pode prevalecer na visão de mundo que tudo é um negócio e que a coletividade sempre irá ficar no segundo plano, que a natureza é apenas o objeto que fornece a questão da matéria-prima. Tudo isso das nossas ações do agora vão contribuir efetivamente para que amanhã nós possamos ter um mundo efetivamente melhor. E um outro fator importante nesse processo de compreensão da reencarnação é que nem todas as almas têm a mesma idade.
porque todos, indistintamente, têm os seus estágios evolutivos distintos, não são iguais. Então, esse processo de evolução, ele vai no grau mais adiantado para uns, menos para outros, porque vai depender progressivamente de como essas questões elas vão sendo trabalhadas na escala evolutiva em cada processo reencarnatório. E aí temos que entender o ciclo de evolução na questão do seio da humanidade, do que ela de fato representa para todos nós essa oportunidade divina do nosso aperfeiçoamento. Uma outra questão a ser destacada é que quanto é difícil, na regra geral da sociedade, o exercício de atividades voluntárias, né? Aquela que você faz em torno do próximo, em benefício da coletividade, algo que já é desenvolvido em outras sociedades, mas que nesse mundo excessivamente capitalista, de sociedade de consumo, se pensa logo primeiro o que é que se vai ganhar com isso sem o interesse direto. E nós vivemos uma sociedade tão midiática, tão de consumo, que mesmo aquelas pessoas que detêm um recurso expressivo em relação à média da sociedade, a primeira coisa que se faz com isso é fazer uma imensa publicidade de deu isso, deu aquilo, quando a verdadeira caridade seria a caridade desinteressada. O próprio Chico Xavier fez uma afirmação quando perguntaram para ele se Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, tivesse afirmado que fora do espiritismo não há salvação, ele jamais teria seguido essas bases por conta de que o fundamento maior é aquilo que foi pregado pelos espíritos. Fora da caridade não há salvação. E entendendo a caridade não somente como a questão da ajuda material, mas a caridade da palavra, a caridade do amor, da fraternidade, da união entre os povos, fundamento básico colocado pelos princípios do Mestre Jesus. Então, nós temos como ideia, o objetivo das reencarnações sucessivas, que essa é uma obra grandiosa da questão da educação espiritual, uma pela edificação da nossa individualidade e a outra pela nossa personalidade moral, que é o objetivo maior de cada um. É por essa razão que a alma tem que encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais. Olha, vamos lembrar que os espíritos nos alertam e dizem não há distinção de sexo no mundo espiritual. Então, você em sucessivas reencarnações reencarna como homem, como mulher, na condição de uma pessoa mais rica, na condição de uma pessoa mais pobre. São diversas as situações pelas quais você vai reencarnar, exatamente tendo a oportunidade de, nas distintas diferenças lhe vão ser proporcionadas, trabalhar a sua evolução moral e não sucumbir diante das primeiras dificuldades. Então, essas provas da pobreza, da riqueza, das experiências de renúncia, sempre devemos lembrar um princípio importante, que a humildade ela não está na condição social. A humildade ela está nas atitudes. Você pode ser uma pessoa extremamente rica, mas ser uma pessoa solidária, fraterna, que utiliza a riqueza como princípio básico do desenvolvimento da humanidade, contribui para investimentos na ciência, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e em vários outros segmentos proporciona na melhoria da saúde. Mas, por outro lado, você é um rico avarento e que só fortalece as questões de natureza material, você também está se comprometendo perante o propósito maior que foi sua escala evolutiva. A mesma condição se aplica para aqueles que
na reencarnação vigente, vão enfrentar a prova da pobreza, da miséria, mas enfrenta com muita resignação, com ódio e rancor no coração, com muito ciúme do outro, por tudo aquilo que se vai alcançar, enfim. Então, essa mensuração vai se dar única e exclusivamente na exacerbação material. Então, Deus nos deu a inteligência para que o homem utilizasse essa inteligência no sentido mais caridoso da palavra, no caráter pedagógico e cognitivo do que isso representa para todos nós, em termos de edificação. Então, nós também reencarnamos nos laços das nossas famílias, pela condição que iremos trabalhar os nossos comprometimentos anteriores com aqueles entes queridos pela quais nós falhamos e vão reparar os nossos equívocos e os nossos erros numa nova reencarnação. A reencarnação, como nós já dissemos, é a volta do espírito à vida corpórea num outro corpo que nada tem a ver com o comum e com o antigo. É por isso que o espiritismo, na concepção da reencarnação, é completamente distinta daquilo que no capítulo 4 do Evangelho se fala já de ressuscitação. A ressuscitação, ela não é possível no mesmo corpo biológico, porque esse corpo ele não atenderia, seria apenas uma animação inócua. Então esse corpo físico ele perece para que posteriormente esse espírito ele possa novamente reencarnar. Há uma passagem muito interessante que nos coloca o Evangelho, quando Jesus disse a Nicodemos: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ante a estranheza do senador dos judeus, que não entendia como tal situação poderia ocorrer, Jesus replicou como que surpreendido. É interessante também ver agregado uma passagem do Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 a 12, quando diz assim: entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas, se não crede quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falo das coisas do céu? Na realidade, em ambas citações, já é uma clara referência à condição de natureza espiritual. Um outro item dessa parte do Evangelho, no capítulo 4, da necessidade da reencarnação, é quando se fala do progresso moral. Né? Esse progresso moral, ao longo da história, das décadas, o homem que já conheceu todos os tipos de selvageria, de barbárie, mesmo até hoje, em alguns rincões do planeta Terra, ainda existe alguns tipos de comportamento que se assemelha a essas atitudes, como o fanatismo, grupos ainda vinculados a ações extremamente animalescas, sem levar em conta as questões da racionalidade. Essa condição do progresso moral, ela não só é também individual, mas coletiva, que nos permite compreender a compatibilidade entre os níveis do intelecto e moral. Eu vou fazer aqui uma distinção que nem sempre quem tem um desenvolvimento intelectual ele é compatível com um desenvolvimento moral. Esse é um dos fatores relacionados à extrema arrogância e prepotência do homem quando se crê que é soberano a Deus, ou seja, de achar sempre que algum segmento, ou às vezes até mesmo a ciência, é superior a Deus, quando na realidade o Espiritismo nos mostra que ciência, filosofia e religião, elas se complementam na necessidade de explicarmos exatamente no nosso processo evolutivo a base da nossa compreensão doutrinária.
E voltando um pouco àquela interpretação de Jesus quando falou a Nicodemos e João na passagem do Evangelho, ela na realidade queria dizer o seguinte, que o mestre quis mostrar com tais palavras que a reencarnação era um fato óbvio, natural, inerente à evolução do homem. É plausível que naquela época era extremamente complexo se falar da palavra reencarnação, ainda pelas condições rudimentares que existiam naquele momento. Um outro item importante desse tópico do Evangelho é a base espiritual dos laços de família, né? Aqueles seres queridos que nós nos comprometemos e que ficaram pendências de vidas anteriores para serem equacionadas numa nova vida. Então, essas pendências a serem equacionadas numa nova vida, o Evangelho nos ensina e nos mostra que há três princípios fundamentais a serem observados: da solidariedade, fraternidade e igualdade, porque são condições cruciais para o desenvolvimento em família, para o aperfeiçoamento. Essa oportunidade com a questão do isolamento social, eu tenho acompanhado o relato de muitos amigos em redes sociais, tudo, dando conta de grandes reconciliações que ocorreram a partir do isolamento, de filhos que não falavam com pais, pais que não falavam com os filhos, com irmãs, com irmãos, e o isolamento promoveu uma retomada desses diálogos fraternos, de uns para com os outros, fazendo com que todos aqueles sentimentos que ainda estavam ligados ao rancor, à intolerância, acima de tudo, fosse deixado um pouco de lado para trabalhar essa sociabilidade fraterna no ambiente doméstico. Lá o Evangelho também nos mostra, já com uma descrição muito importante, que há muitas moradas da casa do Pai. Nós não reencarnamos somente no planeta Terra, mas sim em diferentes mundos que nos proporcionam, de fato, a beleza, a pureza que é o processo reencarnatório. Há uma frase muito interessante de Allan Kardec, quando na oportunidade da codificação da doutrina espírita, através das obras básicas, ele foi perguntado sobre qual seria a obra mais importante do conjunto das obras codificadas. E ele disse que a obra era um conjunto completo, mas que o Evangelho era para ser vivido, aplicado, porque todos os preceitos do Evangelho são o bálsamo para o caminho da nossa trajetória no exercício do bem. E uma outra questão colocada por Allan Kardec, ela está exatamente descrita assim: os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Ou seja, então a bênção da reencarnação, a necessidade da reencarnação, ela visa, de acordo com a doutrina espírita, o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento moral. Então é muito importante que a gente possa fazer várias reflexões nesse momento. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom avô, uma boa avó, um bom irmão, uma boa irmã. Eu participo efetivamente do meu trabalho, eu exerço uma postura cooperativa diante da vida, eu penso primeiramente no outro antes de pensar em mim, eu estou exercendo de fato essa condição que nos coloca a doutrina espírita da nossa melhoria gradual. Nós exigimos muitas coisas, principalmente dos nossos filhos, e não damos conta de que, primeiro, existe todo um estágio de amadurecimento, de entendimento, para que nós possamos avançar sempre no caminho do bem.
Essa trajetória do caminho do bem, ela passa basicamente em nós compreendermos o significado da nossa melhoria interior. E esse sentimento, ora momentâneo, que nós estamos vivenciando sobre o isolamento provocado pela pandemia do Covid-19, ele traz várias reflexões para que nós possamos gradualmente fazer uma inversão de valores, ou seja, de colocar as questões de natureza espiritual como prioridade, porque é exatamente essa condição que vai fazer com que nós possamos avançar para uma vida melhor, aquilo que foi colocado anteriormente sobre a personalidade melhor. Eu tenho acompanhado muito pelas redes sociais uma preocupação excessiva apenas com as questões de natureza material. E isso traz uma primeira preocupação, que é as enfermidades da alma, porque o ciclo de qualquer enfermidade começa com a enfermidade da alma, exatamente da condição da nossa mente, do quanto nós baixamos o nosso padrão vibratório, e com isso faz com que você comece a ter um processo de desarmonia. Então vamos equilibrar mais as nossas ações, as nossas tarefas, as tarefas coletivas, aquelas que beneficiam a sua família, o conjunto da sociedade. Vamos ter posturas mais proativas, porque a doutrina espírita nos mostra, através da reencarnação, a bênção que Deus nos deu através exatamente do desenvolvimento da inteligência. Mas para tal, é preciso que essa inteligência seja canalizada a favor do bem, não somente de individual, mas principalmente coletivo. Caros amigos, esperamos que essas reflexões elas possam levar a todos os lares e famílias o bálsamo necessário para alimentar a nossa alma nesse momento da qual nós estamos sendo induzidos a refletir a nossa postura para sermos pessoas muito melhores. Boa noite e que assim seja.